Boa tarde, turma. Nós vamos iniciar nossa aula de hoje, nossa aula de História e Geografia, e vamos falar um pouquinho sobre as cidades e o comércio, tá? Bom, então vai falar um pouco sobre o surgimento das cidades, né? Ou seja, né? A cidade, ela tem uma história, né? Então ele vai falar um pouquinho sobre isso, né? Cidade, a história da cidade, a importância do comércio, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, presta atenção na aula, aula de História, né, barra Geografia, e depois nós vamos discutir duas questões na sala de aula, tá bom? Então, tá certo. Bom, continuando então o nosso livro, né, o que o livro vai dizer? Né? Ele vai dizer o seguinte, que as primeiras cidades, elas surgiram há milhares de anos, né, em diversas partes do planeta. Então, no início, elas eram pequenas aldeias e os alimentos consumidos, né, pelos seus moradores eram produzidos no campo, né, ao redor dessas aldeias. Né? Claro que conforme essas cidades, né, elas foram crescendo e se transformando, né, essa produção deixou de ser suficiente. A cidade vai aumentando, as pessoas, né, vão chegando mais pessoas para morarem nessas cidades, né? E essa produção deixou de ser suficiente, né? E o que acontece então? Eles começam a comprar, né, esses alimentos, por exemplo, em outras regiões. E assim, né, começa o crescimento então das primeiras cidades, né? E o crescimento dessas cidades, ela vem acompanhada também do comércio, tá? Bom, então o que o livro vai continuar dizendo? Ele vai dizer o seguinte, que ao longo do tempo, né, os seres humanos, o que eles vão criando? Né? Diversas maneiras de praticar esse comércio. Então eles vão comprando, vendendo alimentos, roupas, objetos preciosos, né, ferramentas, armas e outros produtos. Então eles vão fazendo esse comércio, né? Eles vão comprando produtos, vendendo produtos, né? E o transporte desses produtos, vamos pensar assim, era feito como, gente? Era feito, né, pelos animais, né? Como cavalos, até camelos faziam esse transporte desses produtos, né? E embarcações também, tá? Que levavam, né, de uma cidade para outra, tá certo? Bom, e os caminhos que foram traçados, né, pelo transporte dessas mercadorias, né, desse comércio, eram chamados de rotas comerciais, tá certo? Então, o que vai acontecendo com o tempo? Essas rotas comerciais foram ficando cada vez maiores e integradas, né, a diferentes partes. Aí ele cita a África, né, a Ásia, a Europa. Então vai se criando rotas, né, de transporte, né, de mercadorias, né, que eles chamam de rotas comerciais. Bom, isso possibilitou o que, gente? O surgimento então de grandes cidades, né, onde os comerciantes organizavam o quê? Feiras e mercados para vender os seus produtos. Né? Bom, as pessoas que viviam então desse comércio, né, da venda desse produto, ao se deslocarem para regiões distantes, levavam o que, gente? A sua cultura, os seus hábitos, suas crenças. Né? Por isso o comércio facilitou, né, o contato entre diferentes povos e culturas, o que ajudou as sociedades humanas a se desenvolver. Então, basicamente, o texto encerra aí, tá? A importância, né, o surgimento dessas cidades, né, o crescimento dessas cidades, né,
o problema, né, de você ter uma cidade que não dá conta de atender as demandas, né, as necessidades daquela, a princípio, daquela aldeia, aí eles têm que percorrer para outras cidades maiores para trazer esse produto para essas cidades menores, vamos pensar assim, né, e esse caminho se transforma em rotas, né, e as pessoas vão se deslocando, né, e vai se estabelecendo contato com outras pessoas, e aí vai se transmitindo outras culturas, né, outros hábitos, né, e aí a cidade, a sociedade vai se desenvolvendo. Tá certo? Então é basicamente isso. Então agora vamos para a sala que nós temos que responder 2 questões e copiar um resuminho. Então, tchau, gente. Vamos para a sala.